Então, nós estamos de volta aqui com o programa Saúde em Foco, né, semanal, que acontece todas as sextas-feiras, e hoje com o tema Saúde Materno-Infantil face à pandemia. Nós temos aqui conosco duas convidadas muito especiais, então hoje a professora doutora Cândida Primo, né, professora adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo, assessora também na CAPES, na área da enfermagem, e uma grande especialista, estudiosa, pesquisadora na área da saúde materna e infantil. E temos conosco também a mestre Leia Dias Pimentel Gomes Vasconcelos, que é enfermeira obstétrica, e também uma grande articuladora na área técnica da saúde materna e infantil de Fortaleza, Ceará. Então, sejam bem-vindas neste nosso encontro de hoje. E estamos aqui hoje, né, do sul até o norte do país, ou seja, então nós aqui do sul, mas também temos a participação do meio do nosso país e do norte do país. Então, para falar um pouco, como é que está sendo para vocês este momento de pandemia, falando aqui de um Brasil imenso, né, com essa dimensão territorial, como é que está sendo esse momento, assim, para cada uma de vocês? Bom dia a todos, né? Inicialmente eu agradeço estar, né, participando desse momento e, né, estou atualmente nessa área de gestão e a gente enfrentar essa pandemia na área materna e infantil foi um grande desafio para a gente, né, enquanto gestão municipal, né, que é o lugar de onde eu falo hoje, e a gente, e na área materna e infantil mais ainda, porque a gente, né, teve aquelas primeiras informações de que a gestante ela não era o grupo prioritário dentro, né, dessa pandemia, e aí, de repente, a gente começa a ver, né, o aparecimento desses novos casos nas gestantes e as complicações elas aparecendo, e a gente, enquanto área materna e infantil, concorrer, né, com o resto, né, da população em números menores de casos, inicialmente, em números menores de mortes. E aí foi um desafio muito grande a gente mostrar, né, junto para a população, a importância do cuidado da gestante, o cuidado com o recém-nascido, dentro desse processo, né, do isolamento, da questão de como é que ela ia se portar nesse momento no pré-natal. Então, para mim, esse início, lá no começo, março, abril, maio, foi um processo de desafio, né, da gente tentar mostrar para todos que também a gestante, ela, né, teria algumas peculiaridades dentro dessa pandemia. Sim. E para você, Cândida? Gostaria de falar assim, de dois pontos, né, disso. Enquanto docente na Universidade Federal do Espírito Santo, a gente teve toda uma questão na área da docência, tanto na graduação quanto na pós-graduação, em relação ao início da pandemia. Então, toda uma preocupação na manutenção do contato com os nossos alunos da graduação e da pós-graduação, quando as atividades foram suspensas presencialmente na universidade. Então, foi um desafio para a gente iniciar, reorganizar as atividades acadêmicas no formato remoto. Então, esse acho que foi o primeiro grande desafio para a universidade, para a gente se articular. E na questão da área da saúde da mulher e da criança, que é a área que eu atuo nas disciplinas na graduação, eu acho que o grande desafio foi a gente trabalhar com os alunos para que eles pudessem ser multiplicadores de informações mais fidedignas, porque a gente teve no começo, como a Leia colocou, a gente teve a gente tinha pouca informação em relação à mulher, aos cuidados com a gestante, no trabalho de parto, com a amamentação. Então, a gente foi em busca dessas informações que estavam sendo divulgadas ao redor do mundo, com as evidências científicas, para que a gente pudesse fornecer uma informação baseada em evidência para os nossos alunos, tanto de graduação quanto de mestrado, como também para a população. Então, uma das coisas que a universidade fez foi se enganjar também nos comitês, né, estadual e municipal, para contribuir na articulação da organização, na articulação para organizar os serviços. A gente tem vários alunos, né, do mestrado profissional em enfermagem. Atualmente, eu estou como professora tanto do mestrado profissional em enfermagem quanto do mestrado e doutorado em saúde coletiva. E aí a gente teve a oportunidade de contribuir com as áreas
técnicas, né, do município e do estado nessa reorganização, até de pensar em estratégias de como reorganizar os serviços para poder estar atendendo a essa população de mulher e de criança. Então, eu digo que foi um grande desafio. Um grande desafio para a gente trabalhar tanto a questão do ensino remoto e, principalmente, da gente trabalhar com evidências científicas, porque, infelizmente, a gente teve muita fake news, né, no começo da pandemia, muita desinformação e informações contraditórias. Então, isso acho que foi o grande desafio para o início da pandemia. A gente poderia dizer que foi um grande desafio, mas também uma oportunidade, né? Eu penso que talvez tudo isso, esse início todo, se resumiria na reinvenção nossa, né? Pessoal, profissional, em âmbito de gestão, enfim. Eu acho que foram vários movimentos desafiadores, mas que trouxeram também muitas oportunidades, para a gente não ficar no problema, né? Mas a gente avançando um pouco nessa discussão agora, nós temos a Rede Cegonha, né, que é uma rede de cuidados hoje, instituída pelo nosso Sistema Único de Saúde, e temos essa rede, então, desde 2011, com todo um caráter inovador, né, que visa, então, reordenar toda a nossa gestão, atenção, repensar o nosso modelo, os nossos referenciais, enfim, e se pensar realmente na humanização, desde a gravidez, o parto, o nascimento, o puerpério, o desenvolvimento da criança, enfim, até os 2 anos, e assegurar esse direito, ou seja, respeitar a singularidade, né, a equidade, enfim, nesse processo todo. E eu gostaria de perguntar para vocês como é que está sendo hoje para vocês lidar e assegurar todos esses direitos em meio ou face a essa pandemia que a gente está vivendo? Aqui em Fortaleza, a gente trabalhou nessa garantia de direitos, né? A gente já implantou a Rede Cegonha desde 2012, e aí a gente, no momento dessa pandemia, quando a gente começou a ter posse das evidências científicas, como a professora Cândida falou, o nosso tempo parece que ele era diferente, porque a gente teria, né, que buscar as evidências, mostrar para os profissionais de saúde, desde lá da atenção básica até a atenção hospitalar, o que era que, né, estava se mostrando de novo nesse desafio enorme. E aí a gente foi procurar, nesse tempo todinho, de se garantir os direitos dessas mulheres, né? Então, porque a primeira coisa que em alguns lugares, eu acho que isso aconteceu no Brasil inteiro, o direito de acompanhante ele não pode mais acontecer para não ter aglomeração. Então, a gente tentou aqui, né, no Ceará, de uma forma como toda, em especial em Fortaleza, garantir esse direito ao acompanhante, orientar esse acompanhante, qual era o perfil, né, que não poderia ser aquelas pessoas que estivessem no grupo de risco, que não poderia ter síndrome gripal, garantir o contato pele a pele, né, de uma forma, todos esses direitos, eles foram, né, a gente tentou adaptar, né, para que garantisse também a saúde da mãe, a saúde desse bebê, e aí a gente tentou, né, garantir a maioria desses direitos, né, para que essas mulheres pudessem continuar, né, tendo esse empoderamento no local do parto, e a gente realmente fazer com que elas se sentissem bem, porque, né, estava todo mundo nesse momento, como a gente ainda está assim, um pouco temeroso do que iria acontecer, mas nós tentamos, junto com a atenção básica, a articulação entre a atenção básica e a atenção nas maternidades, né, discutir rapidamente a garantia desses direitos e tentar intervir, né, com as evidências científicas, o que melhor poderia ser feito para essa mulher, desde lá do pré-natal até a assistência ao parto. Eu penso que entra essa questão da criatividade muito forte, né? De uma hora para outra, você pensar estratégias, você discutir, enfim, e fazer mobilizar, enfim, gestão, mobilizar os profissionais, enfim, para este novo olhar sobre. Eu acho que é bem interessante isso. Cândida, e como é que você vê isso? Então, Dirce, a gente seguiu muito na mesma linha do que a Leia colocou, da manutenção da garantia dos direitos, para a humanização do pré-natal, do parto, do nascimento. E algumas estratégias foram adotadas e acho que foram muito interessantes, né? Que foi a questão da teleconsulta,
Então, assim, no pré-natal, o que a gente teve assim de mobilização para uma reorganização das unidades de saúde quanto ao espaço físico para o atendimento dessas mulheres? Algumas unidades de saúde que ainda trabalhavam com aquele agendamento unificado de todas as mulheres chegarem às 7h30 da manhã, num horário fixo, isso foi flexibilizado, então foi marcado as consultas mais espaçadas, de forma com horário marcado. Bem no comecinho da pandemia, realmente, a questão que a Leia colocou da solicitação para evitar a ida de acompanhantes, tanto para o pré-natal quanto para o parto, mas isso depois, ao longo do tempo, as pessoas foram se sensibilizando, acho que a questão da informação com qualidade, eu acho que é uma questão de muito peso, e a gente conseguir transmitir isso na mídia social, nas mídias, para que a população entenda a necessidade do uso da máscara, da lavagem de mãos, de não, o uso constante da máscara e principalmente dos afastamentos sociais. Acho que isso foi vital, para a gente ter uma redução nos índices de transmissibilidade, bem como também uma redução nos agravamentos. Então, assim, no pré-natal, nas unidades de saúde, quais foram as estratégias adotadas? Foi a questão da reorganização do espaço físico, a questão da disponibilização de álcool gel e orientação, muitos cartazes. Infelizmente, a gente teve que fazer uma suspensão dos grupos, de gestante. Então, os grupos de orientação para gestantes precisaram ser suspensos. E aí, como é que que estratégia foi adotada para suprir essa orientação? Era uma consulta um pouco mais de orientação e de forma mais individualizada. Então, como as pessoas chegavam em horários que não é uma a cada sua vez, Então, para diminuir também o trânsito e o número de pessoas na unidade de saúde. E uma outra coisa muito importante foi a teleconsulta. Tanto uma supervisão via aplicativos, como uma supervisão por telefone. Então, as gestantes receberam bastante orientação via telefone. Uma outra coisa muito, muito importante, todas as gestantes que apresentavam qualquer sintoma gripal, era feito uma consulta diferenciada, um preenchimento de um instrumento para rastreio dos sinais e sintomas do Covid, e o acompanhamento por telefone de como essa mulher estava passando ao longo dos dias, claro, os exames, Então, a gente teve também um aumento no número de exames, um aumento no número das consultas dessas mulheres que apresentavam sintomas gripais. Na questão do parto e do puerpério, acho que foi muito na linha também do que a Leia colocou. A gente trabalhou bem no começo também, nós tivemos uma suspensão em algumas maternidades dos acompanhantes, mas depois, com o andamento das informações e a sensibilização das pessoas, as coisas foram se organizando, e em especial a informação de sempre, O acompanhante que fosse, não ter sintomas gripais, e não ser de grupo de risco, todos esses cuidados. Acho que é isso. Cândida, você disse uma coisa muito importante, o destaque para a informação. E a comunicação, sim, eu acrescentaria, eu penso que nesse processo pandêmico todo, a gente se fortaleceu muito nessa questão da informação. E que informação e como passar essa informação. Não basta uma tecnologia, porque as tecnologias a gente sabe que realmente são o nosso braço forte hoje, Tanto no ensino, como na pesquisa, como na assistência, na extensão, Agora, como trabalhar este elemento da informação e como, para não ficar nessa questão também de como passar, mas como construir este conhecimento com as usuários, os profissionais, enfim. Um outro elemento que a gente poderia discutir um pouco e debater assim, como é que tem sido a questão da gestão, a adesão, enfim, a esses novos planos. Nós sabemos que todos os nossos protocolos,
A gente vem acompanhando isso e não são protocolos só nacionais, mas são protocolos hoje internacionais, né, e com fundamentação em evidências, enfim. Acho que nunca se valorizou tanto também as evidências científicas como agora nesse período, né? Mas se tem protocolos muito concisos, enfim. Agora, como tudo isso tem sido lá na prática? Como é que os gestores têm visto isso? Como é que tem sido a aceitabilidade por parte dos profissionais, enfim? Poderíamos discutir um pouquinho isso. Todos esses momentos, eles foram, né, os municípios, de uma forma geral, eles construíram seus planos de contingência, tá? Esses planos de contingências, eles foram sempre atualizados a cada momento, né, de acordo com o perfil que essa pandemia, ela se colocou, né? Às vezes a gente... numa semana a gente estava com um determinado plano de contingência e depois a gente sempre tinha que atualizar, por isso que esse tempo, né, ele era um tempo muito corrido, né, para todos os gestores, tanto a nível da secretaria, como a nível, né, das maternidades e dos postos de saúde. Então, foi esse plano de contingência e baseado também, como a gente já comentou aqui, na questão das evidências científicas e o processo também formativo dessas pessoas, né, que estavam lá na ponta, não só para a área materno-infantil, mas como também, né, para as outras áreas de atuação com relação à pandemia. Então, esse processo ele tinha que ser, esse repasse de informações dessas evidências, eles tinham que ser, né, processos rápidos, mudanças de protocolo, né, a cada semana, a cada 15 dias, e isso fazia com que a gestão da secretaria, as gestões, né, de todas as unidades, elas tivessem essa rapidez na produção desse conhecimento, para que pudesse chegar, né, as melhores evidências, os melhores protocolos, para que a gente pudesse, dentro de tantas incertezas que a gente teve nesse começo, né, com relação a como tratar, o que fazer, o que usar, né, então, para que os profissionais pudessem, né, ter minimamente um protocolo estabelecido para que pudesse acolher essa população, né, de uma forma, né, mais humanizada, tranquilizar as pessoas, né, do que estava acontecendo. A compra de material teve que ser muito rápida, os hospitais de campanha, né, tiveram que ser montados rapidamente. O nosso grande desafio da gente poder, como gestão, você selecionar pessoas profissionais especializadas para que pudessem atender essa população em diversos pontos de atenção, né? Porque você estava montando um hospital de campanha, né? O governo do estado aqui no Ceará, ele arrendou um hospital, né, que tinha acabado de terminar, e você colocar o desafio de colocar os profissionais que tivessem, né, principalmente profissionais de UTI, que precisassem, né, ter aquela experiência para tratar essas pessoas, né? Então, eu acho que a gestão ela teve que se reinventar. A gente da saúde materna e infantil, né, também se reinventou com a questão de colocar também leitos disponíveis para essas mulheres, e aí, em alguns momentos, a gente tinha aquele conflito, que a mulher ela estava grávida, mas ela tinha sintomas gripais, e quem era que cuidava dela? Era a clínica ou era a obstetrícia, né? Então, em alguns momentos, no começo, essa dificuldade, ela, né, foi colocada aqui para a gente, mas rapidamente a gente, junto com as sociedades, né, de ginecologia obstetrícia, as outras entidades de enfermagem, se pensou, né, nesses protocolos unificados. Aqui a gente tem uma escola de saúde pública que é ligada ao governo do estado, que acolheu todas essas informações enquanto uma entidade formadora, para que todo esse material ele fosse disponibilizado na página dessa escola, como também em todas as páginas, né, das secretarias, com um processo de educação continuada rápido, né, para que a gente pudesse vencer essas dificuldades de informação, né, de todos esses desafios que foi nos posto, né, nesse tempo. Leia, eu acho que você, quando toca ali na questão dos protocolos, nós temos os protocolos que são universais, mas nós temos as nossas singularidades regionais. E como é importante também a gente pensar nisso. E num momento de tanta incerteza, é bem complexo você pensar, inclusive, em protocolos, né? Mas, Cândida, eu gostaria que você falasse um pouco da amamentação. Eu sei que você é uma grande especialista nessa área, fez palestras mundo afora. Quem sabe você fala um pouco também, que é um tema que, na realidade, seria um outro tema, né, de discussão. Enquanto isso, a gente chama algumas fotos também, né? E gostaria que você falasse um pouco.
Disso. Olha, a questão da amamentação, eu sou realmente uma defensora e a gente estuda bastante. O que acontece? Durante o período da pandemia, a gente teve no começo poucos estudos, aliás, a gente ainda tem poucos estudos acerca da amamentação, mas o que a mulher precisa e a sociedade precisa saber? Que ainda não tem evidência de transmissão do vírus pelo leite materno. O que os protocolos colocam, né, de forma a OMS, o Ministério da Saúde, coloca que quando a gente avalia os benefícios da amamentação frente a qualquer outro risco, na hora que você coloca isso na balança para pesar, é muito melhor que a mulher amamente o bebê, mas com alguns cuidados, os mesmos cuidados de forma geral. Por quê? Porque a transmissão é via oral, então se ela estiver contaminada, ela pode transmitir o vírus por via oral. Então, o uso de máscara quando for amamentar o bebê, se ela estiver, né? Então, quais são os cuidados para a gente prevenir essa transmissão para as crianças? O uso de máscara durante o período da amamentação, lavar sempre as mãos antes de pegar na criança e depois de manipular a criança, e principalmente lavar os utensílios, se ela for utilizar a bombinha para extrair o leite, essas coisas. Então, lavar esse material todo, né? E, se puder, colocar para fazer a esterilização fervendo esse material. Agora, de forma geral, o que a gente tem? Que a orientação é a manutenção da amamentação. É claro que algumas mulheres, a gente tem que entender que às vezes a gente ela no pós-parto tem muitas mudanças hormonais, ela pode se sentir muito insegura. Então, se ela não estiver se sentindo segura para amamentar a criança, aí a orientação é que ela ordene seu leite, pasteurize e ordene seu leite e outra pessoa ofereça o leite para a criança. Agora, o ideal é que ela continue amamentando. E foi esse o esforço que foi feito nas maternidades, nas unidades de saúde, com orientação, né, explicando que os benefícios da amamentação vão superar qualquer risco. Então, a mulher, ela pode amamentar tranquilamente. O que a gente tem que orientar é isso, que caso ela esteja, né, na situação em que ela esteja infectada, ela utiliza a máscara, lavar as mãos e lavar os materiais que ela for utilizar, caso ela utilize algum material para fazer extrair o leite ou a bombinha. E se ela tiver, durante que ela esteja amamentando o bebê, espirrar ou tossir, trocar a máscara, né? Como também em toda e qualquer situação, isso é para todas as pessoas. E a gente não tem evidência, então, da transmissibilidade do coronavírus pela amamentação. Então, a questão também é a mesma situação para as mulheres que desejam doar leite, sabe, Dixie? A gente sabe que a mulher no pós-parto ela produz muito leite e a gente continua tendo, né, as nossas crianças na UTI neonatal precisando desse leite doado para como alimento, quando a mãe tem um bebezinho na UTI neonatal e ela não consegue ainda produzir leite em volume para alimentar essa criança. Então, o leite pasteurizado, fornecido pelo banco de leite, ele vai estar trazendo toda essa possibilidade de alimentar os nossos recém-nascidos das UTIs neonatais. Então, a mulher que queira doar leite, também os bancos de leite funcionaram normalmente. A gente tem várias alunas atuando, né, em banco de leite aqui no estado. E o que foi feito de diferente, de estratégia para continuar esse atendimento? Horário marcado, muita orientação por telefone. Uma outra coisa também, uma outra estratégia que elas utilizaram com as doadoras de leite, elas têm um aplicativo, né, uma lista de doadoras, que elas mandam mensagem para as doadoras via, né, WhatsApp, fazendo orientações com flyers de orientação sobre a questão da doação, sobre os cuidados durante a amamentação, sobre os cuidados para a doação de leite. Então, a mulher saudável, ela pode doar leite, continuar doando leite, e a mesma situação, aquelas que estiverem com suspeita ou confirmadas com Covid,
Aí, durante o período, né, de 14 dias, elas não podem estar doando leite. Depois que fizer os exames e negativar, e ela pode voltar a ser doadora. Da mesma forma também, se ela tiver contato com pessoas suspeitas ou contaminadas em casa. Aí também é suspenso o período de doação de leite até que ela possa fazer os exames confirmatórios de que ela pode retornar à doação de leite. Então, chegando ao final deste nosso programa de hoje, Saúde em Foco, eu gostaria de convidá-las agora para deixar uma rápida mensagem para os nossos gestores, profissionais da saúde, né, especialmente da área materna infantil, e também as nossas mães que nos assistem. Eu queria, né, especialmente falar inicialmente para as mães, né, que continuem tendo esses cuidados que são orientados, né, durante a pandemia, e para os profissionais de saúde, né, que a cada dia estão ali, né, perto dessas mulheres, que olhem, né, com um olhar diferenciado para essas mulheres, principalmente as mulheres de alto risco, né, que apresentam algumas patologias, mas de forma, né, geral para essas mulheres e para essas crianças, porque a gente ainda sabe pouco, né, sobre a questão da pandemia nas gestantes, nas crianças, e a gente precisa avançar nesse cuidado mais humanizado e garantir esses direitos, né, que essas mulheres têm. Eu quero dizer que busque sempre informação, porque as evidências são muito recentes, os estudos ainda estão em desenvolvimento, então profissionais de saúde que cuidam das mulheres gestantes em trabalho de parto e que estão amamentando. Busque sempre informações, porque as pesquisas estão sendo desenvolvidas, todo dia a gente tem novas evidências. E claro, basear o nosso cuidado nas evidências científicas e no trabalho humanizado, no trabalho com dedicação e carinho. E para as mulheres, busquem informações, porque a gente precisa saber dos nossos direitos, mas também saber ter acesso à informação fidedigna, informação correta. E, claro, tem uma feliz, porque a gravidez é um momento único na vida da mulher, da vida da família, para a vinda de um novo ser, que vocês possam tentar tirar um pouquinho desses medos, dessas inseguranças, para poder curtir esse momento que é único na vida, tanto da mulher quanto da família. Então, o que eu gostaria de deixar de recado é isso. Um abraço a todos. Nós poderíamos dizer que nós somos todos aprendizes nesse processo, né? Isso. Acho que nunca se falou tanto na pesquisa, em evidências científicas, no diálogo, na informação, porque a gente está aprendendo, né? Nós não temos respostas ainda fechadas ou respostas certas, né? Poderíamos dizer. Nós estamos todos aprendendo neste processo, né? E que as mães que nos acompanham também, que elas se coloquem conosco, né? Eu acho que toda observação, ela é bem-vinda, toda informação, ou, enfim, eu acho que essa troca sempre é muito legal. E quando a Leia disse ali também, olhar de forma diferenciada, eu acho que é o que a gente tem feito até agora, né? Olhar para cada situação, cada mãe, cada criança, mas enfim, cada usuário de saúde, né? De forma bem diferenciada, singularizada, né? Com respeito, enfim. Então, eu quero muito agradecê-las por este momento, aqui de lugares tão diferentes, mas falando de um tema que é tão caro para nós e tão próximo, né, e tão importante, né, como disse a Cândida agora, é um momento, a questão da gravidez é tão importante na vida de qualquer família, o nascimento, enfim. Então, que continue sendo um momento bem especial, né, embora nessa pandemia agora e com tantas incertezas. Agradeço a participação de vocês. E o nosso Saúde em Foco, então, fica por aqui hoje e até a semana que vem, sexta-feira. Obrigada.